Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Big Deals, o podcast com as principais notícias do mercado de Venture Capital do Brasil, assinado aqui pelo Investidores VC. Eu sou a Ana Flávia, sou Head de Comunicação aqui do Investidores. Hoje estou aqui como host no lugar do Amuri. A Amuri está em Brasília fazendo imersão de investidores lá, mas eu não estou sozinha aqui no estúdio. Hoje, presente aqui comigo mais uma vez, está ele, Gustavo Brigato. Um prazer. Obrigado, Aninha. Valeu pelo convite. Bom dia! Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estúdio. E a gente vai comentar as principais notícias da semana, então fica aí, já pega o seu cafezinho, já pega o seu chá para acompanhar tudo que a gente vai contar dessa semana aqui. Agora são 8 horas e 26 minutos. Repita. 8 horas e 26. O Big Deals está no ar. Vamos começar no Abrindo as Notícias dessa semana falando de um segmento que fazia um tempinho que não aparecia aqui, mas está de volta, hein? Fintechs, matéria do Startups, do jornalista Leandro Miguel de Souza. EducBank capta 70 milhões de reais, mas não do jeito que você imagina. É isso mesmo, o EducBank, uma fintech voltada aí, né, a serviços de antecipação de recebíveis para escolas de educação básica. Então aí, né, uma fintech com um olharzinho aí de educação, edtechs, acabou de levantar 70 milhões de reais para impulsionar a sua operação. Mais diferente aí do Series A que eles levantaram no ano passado, agora a empresa faz essa captação via debentures, né, secutarizando aí totalmente as suas mensalidades escolares. A operação foi coordenada aí pelo Itaú BBA e visa dar suporte ao crescimento da startup, ao mesmo tempo aí que eles buscam trazer novos produtos para a companhia. Interessante, né, Brigato? A gente vê aí fintechs e variando um pouquinho a forma de captação de investimento. O famoso, essa aqui é a EducBank, é a famosa EdFintech, né? Junta as duas coisas, né? EdTech com fintech. Teve essa onda aí ao longo de 2021, né? Que era trazer o componente fintech, porque é aquele negócio, você agregar um serviço, né, agregar uma outra funcionalidade a uma área que você já atua, né? Então você teve as Health Fintechs, Ag Fintechs, Ed Fintechs, então todo mundo colocando esse componente aí financeiro, porque no fim, né, tudo é relação comercial, né? Sim. Todo tipo de operação é uma operação comercial ali de compra e venda. Então, por exemplo, EducBank, que recebe as mensalidades ali, né? Tem um fluxo de caixa de recebimentos. O que ela faz? Ela pega esse fluxo, antecipa aquele dinheiro, né? Fala, olha, Itaú, eu preciso de valor aí 70 milhões e eu tenho aqui um fluxo de pagamentos que é X. Então isso aqui é a garantia de que eu vou pagar esse seu empréstimo, né? Então, na seca, como você falou, na seca do mercado aí, captar dinheiro de outras formas é alternativa, né? Então, e até para uma operação dessas, é até melhor esse tipo de operação, de dívida, do que realmente você vender um pedaço, porque o equity é o dinheiro mais caro, né? É o ativo mais caro que uma empresa tem, que um fundador tem, né? Vender equity, você está vendendo a sua empresa, você está deixando upside, você está deixando valorização para outros, né? Então, se você tem ali um modelo já formatado, você tem recorrência, né? Você tem fluxo, pegar uma dívida aí, provavelmente não deve ter sido uma dívida tão barata, porque a gente está com juros bem caprichados aí, apesar de estar começando a cair, mas é realmente bem interessante para se financiar, né? Sim, esses debêntures aí do EducBank, eles são seguritizados aí em mensalidades escolares, simples, não conversíveis em ações, né? Como a gente falou, o equity deles mantém. E eles têm prazo de vencimento aí para 2026. E é legal, né? Porque o EducBank foi fundado em 2020, como você comentou, né? Diferente aí de um empréstimo ou seguro, né? Eles pagam, eles cuidam da gestão da escola, eles assumem essa inadimplência aí dos pagamentos, oferecendo capital em troca aí de uma taxa para esse valor da mensalidade. E só para a gente recapitular, em julho do ano passado, eles anunciaram um Series A de 200 milhões de reais, que foi liderado aí pela vasta educação do grupo Cogna, e agora eles fazem essa nova captação aí com debêntures. E é muito o que você comentou, no ano passado a gente veio muito esse movimento das fintechizações das startups, né? Todas as startups olhando um pouquinho para a fintechização.
E até tem uma provocação, eu e a Múlia aqui, se até o final do ano, esse ano não é o ano da IA, né? Idatização, né? IAização, né? Cada vez mais todas as startups tendo aí um olharzinho para IA, para tecnologia. Todo mundo já colocou no deck ali alguma coisa. No OKR, com certeza tem alguma coisinha ali de... Sim, somos uma empresa de IA. Você vai olhar, o cara tá consultando no chat GPT ali, mas tudo bem. Talvez seja uma tendência da gente continuar acompanhando. E a gente está falando de fintechs e elas continuam aqui nas nossas notícias da semana. Olha só, será que fintechs voltam para o nosso top 1, né? O ano passado, nos nossos top 10 segmentos, fintech foi em primeiro lugar de captação. Esse ano ela estava aparecendo menos, mas vamos lá que a gente tem mais notícias sobre ela. Matéria também do Startups, do jornalista Leandro Miguel de Souza. Ó, segunda coincidência. Cashbank capta 20 milhões de reais com a CRM para aumentar a capacidade de cashbacks. A Cashbank é uma fintech que desenvolveu uma plataforma de cashback para afiliados e acabou de levantar 20 milhões de reais com a CRM Venture, que é um fundo especializado em fintechs que faz parte aí do grupo CRM. A rodada vai ser utilizada para aumentar a capacidade de transações de cashbacks para os clientes. E também a meta da companhia é chegar nos próximos anos, bater 1 bilhão em valores movimentados. Dois comentários. Um, aí você falou essa questão das fintechs, né? Porque, porra, os cenários de juros altos, né? O dinheiro deixou de ser de graça, né? As fintechs estão sofrendo, né? As queridinhas aí do mercado, elas estão sofrendo, né? O segmento queridinho do mercado, custo mais alto de captação de dinheiro, os modelos, a maioria das fintechs surgiu aí 19, né? 18, 19. Os modelos que essas empresas treinaram foram modelos treinados com juros baixos. Ninguém estava preparado para um momento de juros altos. Então, aí, juro alto, porra, a inadimplência aumenta, você tem que se restringir seu crédito ainda mais, tem que ser mais restritivo e tal. Então, principalmente as fintechs de crédito, no último ano aí, têm enfrentado dificuldades. Por isso que esse seu comentário de, pô, deram uma desacelerada por isso. Porque o cara fala, putz, você é fintech? Os investidores estavam um pouco cautelosos, até com as fintechs, né? Mas aí agora, de novo, voltando, acho que da última vez que a gente estava conversando aqui, a gente já falou isso, quer dizer, parece que as coisas se estabilizaram, né? O mercado se estabilizou e a gente não vai ver o alçapão no fundo do poço, assim. Então, não vai melhorar, ainda não tá, talvez só mais ano que vem. Ouvi umas pessoas falando no segundo semestre do ano que vem, mas pelo menos não tem parece que não vai ter alçapão no fundo do poço. Então a gente já tá ali preparado para levantar, bater a poeira e dar a volta por cima. Exato, crescendo e alcançando. E o Cashbank, né, a startup, ela possui operação em mais de 500 lojas aqui no Brasil e eles estão iniciando a oferta também nos Estados Unidos, o que é legal, né? Porque o modelo de cashback nos Estados Unidos acaba mais popular, né, ainda do que aqui no Brasil. É impressionante como essa história do cashback, de repente, começou a pegar aqui no Brasil. Sempre cashback, gift card, todas essas coisas de loyalty, né, de lealdade, esses programas, sempre patinaram um pouco aqui no Brasil. É engraçado que agora parece que começou a andar. Quem for desse mercado, quem entender melhor, quiser mandar um comentário, explicar, mas é interessante ver como é que esse mercado... Pô, todos os bancos agora tem cashback, né, dos cartões. A XP e o BTG tem um investback, né, que você ganha nos fundos ali. A XP agora tem o viagem back, né, que o que você gasta vira crédito para você comprar viagem. A gente tem visto, né, esse movimento do cashback voltando. Aqui na matéria diz que a Cashbank, né, a fintech, já tem clientes aqui no Brasil como Sem Parar, Age, Banco Mercantil, a Nômade, que atua nos Estados Unidos, então são grandes empresas. E eu vi também essa semana que a Amazon Brasil lançou um cartão de crédito com cashback. Exatamente, o cartão deles com cashback também. Então, com modelo. E eu vi também uma notícia essa semana que o governo federal estava estudando a possibilidade aí de cashback para contas de água e luz, como uma forma aí de aumentar o potencial de população. Eles estão entendendo que cashback é algo que talvez a população goste, esteja usando e possa ser medidas aí para serem feitas, né? Ainda nada definido, mas... interessante ver esse movimento. No podcast fazendo o jabá do podcast do Startups, eu conversei com o Diogo Roberti, o fundador da PicPay, e ele fala um pouquinho disso, quando eles estavam lançando ali PicPay, começando, os testes que eles fizeram com cashback e desconto e tal, que as pessoas preferiam o cashback. Então, o brasileiro gosta de cashback.
Interessante. Vamos continuar acompanhando aí a Cashbank agora com essas novas movimentações pós-aporte. E seguindo aqui para as nossas notícias, vamos lá, matérias mais uma vez, fintechs. Olha a nossa tríade de fintechs essa semana. Matéria do Startups, jornalista Leandro Miguel de Souza, que está também batendo a sua terceira matéria da semana. Já mandei uma mensagem para ele para ver se ele... Já pediu a música da semana? Pedir a música, vamos ver se até o fim do programa ele... Leandro, você está aqui no nossos... fez 3 matérias essa semana, pode pedir a música aqui no final do nosso Big Deals. E vamos comentar agora sobre Asas. Asas faz o seu segundo FDIC e capta 50 milhões de reais para acelerar cartões. A Asas, a fintech de conta digital para PMEs, levantou essa semana 50 milhões de reais em sua segunda operação de FDIC, valor aí que vem de rastro de uma rodada de equity de 100 milhões de reais que eles fecharam em junho. Então essa nova captação tem como foco acelerar a oferta aí de antecipação dos recebíveis do cartão de crédito, melhorando o fluxo de caixa para os seus clientes. E para essa operação, a Asas também contou com o Itaú BBA. E também Itaú BBA segunda. Mais uma vez, segunda fintech. Será que eles vão pedir música hoje também? Segundo aporte, segundo rodada envolvendo eles aqui nessa semana. De novo, o outro produto, BBA, que é o banco de investimento do Itaú, né? Quer dizer, ele cria esses produtos para as empresas. De novo, eles não estão conseguindo vender IPO, né? Porque a janela de IPO está fechada. Vão vender crédito, né? Vão vender produtos de crédito. E voltando àquilo que a gente estava falando de captação. Porra, a Asas acabou de fechar uma rodada de 100 milhões e agora anuncia o FDIC, né? E aí, voltando àquele negócio. Porra, 100 milhões é para empresa, né? 100 milhões, se eles pegassem desses 100 milhões, 50 milhões para fazer crédito, para botar, para girar no negócio, porra, não é um bom uso do dinheiro. Porque seria 100 milhões. O cara deu participação na empresa para botar dinheiro para a empresa rodar. Não faz o menor sentido. Sim, então você vai lá, pega os 100 milhões e capta mais o FDIC ali e tal. E é interessante ver também, quer dizer, FDICs e outros mecanismos sendo debentures, né? Como no caso da EducBank, e isso, quer dizer, os investidores acessando esse tipo de produto de fintechs, né? De empresas não consolidadas. Pô, você vai pegar uma debenture, eu quero pegar uma debenture do Magalu, né? De uma empresa estruturada. Teoricamente, o investidor não vai... Dentro do EducBank, quem é EducBank? Né? Como sei que esse cara vai pagar essa dívida? Então é legal, pô, mas aí tem um lastro no BBA e tal, BBA e tal. Então é interessante ver como os investidores também estão mais abertos a consumir outros produtos, né? Sim. Exatamente. E desde o lançamento aqui na matéria, conta que a Asas já recebeu investimentos de mais de 200 milhões de reais no total, né? E eles adquiriram também recentemente 2 startups, que é a Base e a Cold Money. E essa nova captação aí deles faz parte dessa estratégia de crescimento da companhia, cuja meta é bater uma receita de 1 bilhão de reais e a marca de 1 milhão de clientes aí nos próximos 3 anos. Então também é um movimento ousado aí de crescimento e desenvolvimento da startup. Total. Muito bem, vamos seguindo aqui nas nossas notícias e agora vamos para um segmento também aí bastante tradicional que a gente tem comentado no mercado, o potencial que o Brasil tem dentro desse segmento, que é a AGTEX. Matéria do New Feed, do jornalista José Eduardo Barella. VLI estreia em Venture Capital com aporte em AGTEC. A VLI é uma das gigantes aí da área de logística. Mais uma vez a gente falando das gigantes de logísticas. Voltando, né? Quando foi? Mês passado, né? Acho que semana retrasada. Semana retrasada, né? É isso. Para quem assistiu, vou colocar aqui nos comentários o link do nosso último papo aqui, meu Bigato. A gente comentou justamente isso, de grandes empresas investindo aí, criando os seus venture capitals em startups. E a VLI entrou para esse mercado também. E eles fizeram o seu primeiro aporte numa AGTEC. E a escolhida foi a Brasil Agritest, que está desenvolvendo aí uma solução tecnológica que permite realizar um processo automatizado de verificação da quantidade de grãos de soja. Que olha que interessante, até hoje isso é feito manualmente em todas as partes do mundo. Achei curioso também isso. E é o primeiro passo aí da VLI para criar o seu próprio veículo, né, de Corporate Venture Capital, né, o CVC. E eles querem apostar aqui, né, em estágios iniciais, pré-seed, com 5 a 7 investidas aí no portfólio. A gente já falou isso e continua falando, né? Quer dizer, seca do Venture Capital, você vai bater na porta dos Venture Capitals tradicionais, as negociações estão mais longas, às vezes não sai deal, né? Vamos se falando, me mostra a evolução, quem já não ouviu essa, né? Sim. Quero acompanhar, interessante, mas a gente, né, não está nesse momento, etc.
E aí vem uma grande empresa que resolve uma dor dela. Imagina, pô, a VLI tem lá os trens que carrega soja. Pô, ela coloca a Brasil Agritest ali e ajuda ali a ver a qualidade do transporte dos grãos, né? Ajuda o cliente dela e tal. Então, pô, faz todo sentido para a estratégia dela, né? E, de novo, pô, Brasil, 25% do PIB é agro. Por que a gente não tem um raio do unicórnio de agro? Não pelo hype do unicórnio, mas, pô, por que a gente não tem grandes empresas de tecnologia que valem muito dinheiro e que atuam no mercado de agro, né? Então, deixo aí o questionamento, deixo aí a provocação. Quando teremos grandes empresas de tecnologia no setor de agro? E uma coisa de agro que a gente sabe bastante também é o custo elevado de tanto de validação, de comprovação, né? São movimentos que exigem ali um valor de investimento muito grande, né, dos equipamentos. Então, é legal também, faz todo sentido ver grandes empresas assim que fazem total sentido com esse mercado estarem apostando, né, nos equipamentos. Aqui um pouquinho sobre a Brasil Agritest, o equipamento que eles vão usar aí, visão computacional, ferramenta de inteligência artificial, técnicas fototônicas para o processo aí de automatização e classificação aí das cargas de soja. E a ideia é que eles consigam fazer isso em até 4 minutos. Hoje, esse processo ele é manual, feito por especialistas e leva aí de 10 a 90 minutos. Então, eles vão conseguir aí deixar o processo 22 vezes mais ágil. E é legal também que o diretor aí de desenvolvimento e cofundador da Brasil Agritest, o Thomas Geglia, ele explica que esse novo equipamento também está sendo desenvolvido em cooperação técnica com a Embrapa. Então, legal também ver eles envolvidos ali, ver tecnologia brasileira sendo feita, com mais ou menos o que a gente comentou naquela semana, né? Tecnologia brasileira sendo feita aí com um Venture Capital apoiando e com o apoio da Embrapa. Aí também é interessante a gente ver esse desenvolvimento do setor. Total. Vamos para a próxima matéria da semana. A gente vai falar aí também, estamos falando de setores segmentos diferentes aqui. Vamos falar aí sobre sensores, sistemas de manutenção industrial. Matéria do Startups, do jornalista Gustavo Brigato, que vai estar aqui para fazer um comentário. Fazia tempo que eu não vi desse cara, eu tô meio sumido. Temos aqui nosso comentarista da semana. Vamos falar sobre a notícia da Traction. Traction levanta 230 milhões de reais, é avaliada em 1 bilhão de reais. A Traction é uma fabricante de sensores e sistemas de manutenção industrial e acabou de fechar o seu Series B, colocando 230 milhões aí no caixa da companhia. A rodada foi liderada pelo fundo americano General Catalyst, que investe na Sansara, que também é uma companhia de equipamentos de IoT industrial. Então também aí tudo a ver dentro da tese aí deles. De acordo com eles, a parte aí dos recursos da rodada vão ser usados para pesquisa e desenvolvimento do lançamento aí de novas ofertas e produtos. Essa da Traction junta bem com essa da Brasil Agritest que a gente estava falando. Quer dizer, a Traction... E tem uma lenda, né? Tem um sentimento que, não dá para desenvolver hardware no Brasil. A Traction e a própria Brasil Agritest que estão mostrando que isso não é verdade. Dá para fazer hardware no Brasil e dá para fazer coisa muito legal. Por exemplo, a Traction, ano passado, eu tenho acompanhado a Traction já há bastante tempo, falo com o Igor. Legal. Então, é muito legal ver esse desenvolvimento da companhia. Basicamente, que eles desenvolveram um sensor, um equipamento que você coloca em cima de um motor industrial ali e pela vibração do motor, né? A forma como ele vibra, como ele funciona, o algoritmo lá de inteligência artificial, não sei o que e tudo. O software fala, olha, esse motor está funcionando bem, ou esse motor tá funcionando mal, não tá legal, vai lá e dá uma olhada. Então, qual que é a ideia? Você pega, ainda mais no Brasil, que tem uma planta industrial super gigantesca e antiga, né? Nosso parque industrial é antigo, porque é difícil, é custoso você comprar equipamentos e tal, toda política industrial, toda questão industrial brasileira. Então, que não é uma indústria 4.0, né? Tem aquela coisa, é o pré-4.0, você coloca lá o sensor da Traction e você tem a tese inicial era redução de custo de manutenção. Mas o que o Igor falou, que até um pouco da tese aqui para essa tese, para essa rodada Série B, aliás, de novo, aí fala Série B, quantas Série Bs a gente viu nos últimos 12 meses? Quase nenhuma, né? Então, tá vendo? Tem dinheiro. Voltando àquela tese de tem dinheiro. E o que o Igor falou é que eles começaram com essa tese de prevenção, né? Reduzir custos de manutenção. Hoje eles já estão com uma pegada de gerar dinheiro.
Então, instalar a Traction gera dinheiro para sua empresa porque eu reduzo o tempo de parada de manutenção. Então, olha como é que... Isso é muito legal. Como é que o cara pivota, né? Ou muda o modelo comercial ali no desenvolvimento do produto. Exatamente. E isso tem feito eles crescerem muito mais rápido, acessarem novos mercados. Eles já estão no México, já entraram nos Estados Unidos. Patenteado, tecnologia brasileira. Eles estão com 300 pessoas, sendo 200 engenheiros na equipe. Pô, isso aqui é um baita case de orgulho, assim, sabe? Desenvolvimento de tecnologia nacional, local. Que, pô, Siemens, Honeywell, esses nomes que a gente está acostumado aí, são os caras brasileiros, sabe? Exatamente. Como você comentou aqui, Bons Negócios tem dinheiro disponível. A companhia bateu todas as suas metas de vendas propostas no seu Series E, dobrou sua base de clientes e hoje tem clientes como P&G, Unilever, Danone, Hyundai, Bimbo. Só no México já tem 25% aí da receita e os próximos passos aí é expandir para os Estados Unidos. Então, realmente, eu gostei aqui que eles se colocaram aqui na matéria de Band-Aid a Salesforce industrial. Porque quando eles começaram... É justamente isso, eles né? Quando eles começaram, eles falaram que ele era um Band-Aid inteligente para a indústria. Identificava um problema, mostrava, né, a prevenção de, aqui você vai ter que manutenção. E eles entenderam que, claro, é uma economia, é mais dinheiro para a empresa entender, parar o mínimo possível a manutenção. Mínima parada, então eles não pivotaram a ideia, mas pivotaram a abordagem. A abordagem comercial. O Igor aí, que é o fundador, ele até comenta aqui, só monitorar não é suficiente. Tem que oferecer uma malha de ação. Onde está o técnico? Só peças do almoxerifado. Então também eles ampliaram aí com um serviço à parte aí, né? O Trax OS, que eles conseguem, além de identificar que vai precisar de manutenção, como minimizar e resolver isso da melhor maneira. Como fazer a manutenção melhor, né? Então, e para a indústria... Para menos e o que você você faz melhor também. Então, pô, resolve 2 problemas. E esse setor de indústria tem muito, né? Na matéria, nas 2 semanas atrás aí que a gente comentou, a gente falou sobre aquela startup que era o aluguel de espaços de indústrias que não estavam ali sendo usadas. Então, você consegue alugar ali e usar aquele espaço. Exatamente. Ganhando dinheiro. Aqui também, né? Você consegue entender onde está uma manutenção ali preventiva e fazer isso minimamente. Faz com que máquinas funcionando geram mais dinheiro para a indústria. Exatamente, é isso aí. A máquina tem que sempre girar. E a gente vai indo para nossa última matéria aqui do Big Deals. Mas essa é uma matéria interessante aqui. A gente sempre fala que a gente sempre fala aí do Venture Capital brasileiro, das notícias que estão acontecendo aqui no Brasil, mas quando Elon Musk faz alguma coisa, a gente precisa comentar, né? Obrigada. A gente precisa fazer um podcast só com abrir esse whisky aqui para falar sobre Elon Musk. Precisamos falar sobre Elon Musk. Essa foi uma notícia que girou aí essa semana, movimentou um pouquinho, então pode trazer discussões aí pra gente comentar sobre o Brasil. Então, a matéria do CNN, da jornalista Jennifer Korn. Neuralink, startup aí do Elon Musk, arrecada $280 milhões para desenvolver chips cerebrais. É isso mesmo, né? O Elon Musk tem uma startup, né, de biotecnologia chamada Neuralink, e eles levantaram essa semana 280 milhões aí em uma rodada. A rodada Series D foi liderada pelo Founders Fund, né, uma empresa aí de capital de risco com sede em São Francisco. E a tese da startup de chips cerebrais, eles querem usar implantes para conectar seu cérebro a computadores. E essa rodada vem aí meses depois do Musk anunciar que a empresa estava caminhando aí para testes em humanos. Parece que nos próximos 6 meses eles já vão conseguir fazer esses testes. Hoje são feitos em animais e tem toda uma questão aí ainda de discussões, né, sobre o uso aí desses testes. Mas antes de implementar esses implantes cerebrais aí, né, antes de eles serem produzidos, né, vai precisar aí de uma aprovação regulatória, vai precisar de todo um processo. Então ainda tem uma longa jornada aí pra gente ver chips cerebrais da gente. Mas é interessante ver aí uma captação. Você fez uma provocação interessante, né? A gente estava conversando aqui no office sobre Elon Musk precisa de dinheiro para captar? Pois é. No nosso grupo do grupo do WhatsApp do Startups, quando lançou a matéria, uma pessoa lançou exatamente essa pergunta. Foi legal a discussão, assim. Às vezes as pessoas... Pô, o cara que tem uma startup, tá nesse mundo de venture capital e lançou essa pergunta, né? Pô, o Elon Musk, que é bilionário, precisa levantar dinheiro para um negócio dele? Então, acho que as pessoas às vezes perdem um pouco a referência, né? Pô, o Elon Musk, primeiro... Elon Musk é bilionário de papel ali, né? Vamos dizer. São as empresas que ele investe, valem tanto e tal. Claro que ele deve ter muitos zeros na conta dele, ele não tá falando isso, mas ele não é líquido, né? Ele pega todo aquele dinheiro, saca e na hora ali. É tudo grana da participação das empresas dele. E fora que, pô,
se você tem uma empresa e consegue captar dinheiro, para que você, do seu bolso, vai ficar investindo, né? Você divide risco, dilui risco, e faz muito mais sentido do que botar dinheiro próprio ali, né? E, pô, um cara como o Elon Musk, né? O Elon Musk, caramba, o fundador da Virgin, o Richard Branson, né? Esses caras têm muitos investimentos, muitas coisas, muitas empresas. E, pô, às vezes o cara nem sabe. É que o Elon Musk puxa ali, ele tá na frente. Mas o Richard Branson, por exemplo, ele licencia a marca da Virgin e às vezes tem Virgin, coisa que ele nem sabe, né? Que existe. Então esses caras têm vários empreendimentos e ficam mais como chama? Frente ali do negócio, como, né, cara pública do negócio, do que realmente no dia a dia. Você fala, de inovação, né? Exatamente. Porra, qual que é o tamanho da folha de pagamento da Neuralink? Você perguntar isso pro Elon Musk. Talvez ele é meio xarope, talvez ele saiba, ele acompanha de perto, mas a princípio o cara não sabe, porque, né, não é o negócio dele, a principal, teoricamente, é a Tesla, né, de carros. Inclusive, os acionistas da Tesla vivem falando, pô, o Elon Musk tá se desviando, se fazendo esse monte de coisa, compra o Twitter, não sei o que e tal. Porra, cadê o cara aqui, né, no dia a dia da Tesla? Voltando ao ponto da discussão sobre Elon Musk, né? Então, ele vai fazendo um monte de coisa e tal. A princípio, o X, que é o falecido Twitter, vai ser o ponto de conexão de tudo isso, né? A ideia dele sempre foi essa. Antes da invenção do PayPal, ele já tinha... Antes do lançamento do PayPal, ele já tinha o X.com, já era dele. Esse projeto de fazer alguma coisa, uma plataforma de pagamento, uma coisa... Um super app, já é a ideia dele já desde sempre. E agora, a princípio, parece que ele quer concretizar essa história do super app debaixo do X, debaixo do Twitter. E aí, depois, em algum momento, vai juntar tudo. Rede social, com Neuralink, com Tesla. O anúncio, inclusive, foi feito, né, pelo X, né? Ele fez Exatamente. O anúncio da captação. Aí depois, sei lá, você vai usar o Neuralink para abrir a porta do SpaceX ali para você subir e viajar para Marte, já pensa, já posta, já faz seu tweet, isso eu não sei. Como é que se fala hoje? Exit? Não sei, mas eu vi que ele ia tirar, né? Ele ia acabar com esse termo do tweet. Mas não tem como, né? Já virou cultural. Já tá no dicionário, já. Enfim, vamos ver. Elon Musk é o cara... Sei lá. Mas é interessante a gente ver essa questão, né? A gente tá falando aí de uma startup de biotecnologia, e lógico, a gente tá falando de implantar chips em cérebros humanos, que é uma coisa assim, né? Talvez futurística, que a gente vê nos filmes, que talvez se torne realidade aí em futuro. Mas a gente vê a biotecnologia também muito no nosso dia a dia, então é legal a gente entender um pouquinho. Até busquei aqui nas nossas matérias do Big Deals dos últimos anos. No ano passado a gente divulgou aí sobre 2 startups aí de biotecnologia brasileiras. Uma é a BioLinker, que foi inclusive investida pelo Fábio Blois, e aí, CEO do iFood, no ano passado, que fazia aí testes rápidos de Covid, então era uma coisa mais médica, de olhar para aquilo, coisas muito mais rápidas sendo feitas. A gente tem a Decoy também, o ano passado, que recebeu captação, que faz ali um controle de pragas e animais também ali, de uma maneira mais tecnológica, usando biotecnologia para isso. E esse ano aqui, 2023, a gente já comentou sobre 2 notícias aí de biotecnologias. Uma delas foi a Positivo Tecnologia investindo aí na ERT, que é uma produção aí de plásticos com base em biopolímeros, então também olhando para a tecnologia voltada para isso. E a Yara, que é uma startup aí da Amazônia, de couro da Amazônia, que captou 2 milhões de reais. Super legal essa matéria, né? Eles transformam resíduos de pele de peixe em couro. Então, a gente está falando de biotecnologia também nessas startups. Então, é legal ver que o Brasil tem um pezinho nisso, olhando para aquilo, dentro da nossa realidade, dentro do nosso dia a dia de operação. Não, né, necessariamente chips em cérebros. Né? Porque quando a gente vê isso, biotecnologia, a gente olha muito para o macro, né? Mas legal ver que a gente tem aí um pouquinho desse segmento, desse setor aí no Brasil. Então vamos continuar acompanhando, ver aí se esses chips de Elon Musk ou se novas tecnologias acontecem. Mas essas foram as nossas notícias da semana. Obrigado. Espero que você tenha gostado aí de ter... Foi um prazer inenarrável. Obrigado. Está presente aqui com a gente no estúdio, mas ele continua toda semana aqui com a gente com os comentários. Na semana que vem a gente está de volta na sexta-feira. A Muri estará de volta também para a gente comentar aí as principais notícias. Então agora você já pode ir para o Happy Hour comentando, sabendo
tudo, falando aí do Elon Musk, fazendo a provocação com os amigos. Né? E a gente tá aí na próxima semana. E lembrando que toda quarta-feira, a gente tem o Big Deals Talks, que aí é um bate-papo com a Muri aí, com os principais nomes do mercado, para falar os big deals que levaram eles a serem referências no mercado, na tecnologia, em investimentos. Então vocês podem acompanhar toda quarta-feira, ele tá por aqui. E sexta-feira que vem a gente tá de volta com o News. Uma boa sexta-feira, um bom dia para todos vocês. Juízo no fim de semana. Juízo no fim de semana. Bom dia dos pais. Obrigado. Bom dia dos pais, obrigado para todos vocês. A gente se vê na semana que vem. Até mais. Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC.